Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje, dando continuidade ao assunto aí de modos de produção, nós vamos falar um pouquinho sobre capitalismo, Aliás, nós teremos 3 aulas aqui no canal para falar de capitalismo. Tem coisa pra caramba de falar sobre o capitalismo, que é o nosso modo de produção. Então a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o significado, de onde vem essa história de capitalismo e um pouquinho sobre a história e as fases do capitalismo. Vamos lá. Então, para começar, as palavras, eu sempre digo para os meus alunos que as palavras são muito importantes. Então, se eu estou falando de capitalismo, capitalismo vem de capital, e capta, é a palavra, mãe aí, que vai dar origem à capital. Capta é cabeça, E é de uma época em que a riqueza, era medida em cabeças, cabeças de gado, de ovelha e até mesmo cabeças de escravos, de pessoas ali, a serviço de alguém, Dentro dessa ideia das cabeças, da criação, principalmente de animais, tem uma palavrinha que é pecus, que significa aí gado, boi, enfim. Dela deriva a expressão pecúnia, que é um sinônimo de dinheiro, e uma outra expressão que é o pecúlio, que é o acúmulo de bens, de um patrimônio, de capital, de uma pessoa, de uma empresa aí. E por fim, talvez a melhor ideia que ajuda a gente a entender, essa coisa do capital, e do capital se transformando em capitalismo, eu tentei representar aqui com essa imagenzinha que eu peguei na internet, A ideia principal por trás, do capitalismo é um processo que vai gerando acúmulo de capital em determinados lugares ou na mão de determinadas pessoas, e esse capital acumulado, ele frutifica, ele se reproduz, ele é usado, para gerar mais capital, é como uma fonte de investimento. Então, o tempo todo, essa poupança, esse capital acumulado, ele também se transforma em fonte de investimento. E aí a gente vai precisamente para a história. Eu não quero entrar no lugar aí dos historiadores, eu acho que eles contam essas histórias talvez até melhor do que eu, mas para eu poder falar das fases do capitalismo, a gente precisa conhecer um pouquinho da própria história do sistema capitalista. Então, na Idade Média, lá na Europa, viviam num sistema de organização social, no modo de produção, que a gente chama de feudalismo. Os feudos, eles eram unidades autônomas, territorialmente pequenas, onde tinha lá o senhor feudal, os servos, e geralmente, esse feudo ele era autossuficiente, precisando de poucas coisas que vinham de fora. Até porque a situação da Europa na Idade Média era algo muito, muito caótico, não havia uma ordem estabelecida. E na medida que o tempo foi passando, chegando lá no século 13, 14, 15, aos poucos, seja entre os feudos ou entre regiões até mais longínquas, começaram a se estabelecer rotas comerciais. Essas rotas comerciais, elas ganhavam um pouco de estabilidade, as mercadorias começaram a circular, e quem fazia essa troca de mercadorias, levava uma mercadoria de um lugar para o outro, pegava mercadorias e distribuía, eram o que hoje a gente chamaria de burgueses, os comerciantes. E na medida que o tempo foi passando, a própria existência ali dos feudos, num primeiro momento era vantajoso, porque como o feudo ele era autossuficiente,
ele tentava produzir tudo, mas algumas coisas tinham que vir de outras regiões, tipo sal, especiarias, seda, enfim. E quando o tempo foi passando, alguns feudos eles começaram a se especializar em determinados produtos e deixaram de produzir algumas outras coisas. E aí, né, essa deficiência entre os feudos foi vantajosa para o comércio, foi vantajosa para os burgueses, mas ao mesmo tempo, na medida que o comércio crescia, o feudo ele foi se tornando também um problema para os burgueses. Por que isso? Porque cada feudo tinha suas regras, seus impostos, suas unidades de medida, seu dinheiro, né? E como se tratava de uma área relativamente pequena, né? Para os grupos ali da época, talvez interessasse, né, para esses burgueses, unidades maiores. E é nesse momento, né, que lá pelo século XIV, século XV, né, que alguns desses burgueses, né, ou grupos desses burgueses, vão apoiar alguns senhores feudais, transformando, né, esses senhores feudais em reis, né, com poder maior sobre uma área maior, na medida que esses caras, com dinheiro ali da burguesia, com capital da burguesia, né, formavam exércitos, garantiam ali uma influência maior numa determinada área, e aquela unidade pequenininha que era o feudo, ela vai sendo substituída aos poucos por uma unidade maior, que a gente chamaria de Estado moderno, né? Então, se a gente pensar, Portugal e Espanha foram uma das primeiras, ali na Península Ibérica, foram talvez os dois primeiros países que conseguiram, né, se organizar a ponto de criar essa estrutura do Estado moderno. Depois outros, né, foram seguindo aí o mesmo caminho, né, e com essa estabilização, né, a burguesia ela vai ganhando mais poder, né, na medida que o dinheiro ali gerado pelo comércio, os impostos pagos pela burguesia, né, vão ser importantes para a própria manutenção desse Estado moderno, mas, por outro lado, né, essa burguesia também vai ganhar muitas coisas com isso, né, vai ganhar aí, né, uma sociedade unificada, regras uniformes, proteção do Estado e por aí vai. Além disso, né, nesse processo todo, lembre-se que quando a gente fala de capitalismo, a gente fala de acúmulo de capital, e o capitalista geralmente é alguém que enxerga longe, né, ele percebe alguma coisa que não está muito clara para muita gente, e ele usa esse capital acumulado para ganhar mais dinheiro, para acumular mais recursos, né. E uma das coisas que acontecem nesse período também é uma transição, né, daquilo que a gente chama de produção artesanal para manufatura. Né? Então, no artesanato, a gente vai ter uma figura do artesão que faz tudo do começo ao fim. Né? E cada artesão faz um sapato, por exemplo, do seu jeito. E a manufatura é um pouquinho diferente. Né? O dono da manufatura ele vai contratar pessoas ali para fazerem partes do processo produtivo. Um vai cortar o couro, outro vai costurar, outro vai pôr sola e assim por diante. Então, na verdade, a manufatura ela tende a ter uma padronização maior, o que acaba também sendo bom para o comércio. Né? E além disso, né, a produção manufatureira, se comparada com a produção artesanal, ela também é maior, o que aumenta, né, a lucratividade ali do burguês, mas também pode significar um risco para ele, né, já que ele assume o risco se alguma coisa der errado nesse processo todo, né? Fica com o prejuízo todo para ele. E aí, né, quando a gente pensa no sistema capitalista, o sistema capitalista ao longo do tempo ele vai passar por várias fases. Essas fases elas estão ligadas àquilo que em determinado período serão os fatores, né, que mais vão gerar recursos, mais vão permitir o acúmulo de capital. São três aí as que vocês têm que lembrar. Capitalismo mercantil ou mercantilismo ou capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro.
Então, capitalismo mercantil, né, que vai dar origem aí ao chamado mercantilismo, tem no comércio a sua principal fonte de acúmulo de capitais. Ele tem a ver com o próprio surgimento do capitalismo, mas além disso, né, durante ele que vão acontecer as grandes navegações, né? Vai se ampliar aí a área desse comércio, né, para um padrão aí mundial. Também é nesse período, né, que a produção artesanal, né, ela acaba aos poucos vai sendo convertida, né, na produção manufatureira. É o período aí de surgimento, de formação e de consolidação dos estados modernos. A gente vai ter também, né, os estados, os reis ali colonizando, né, mas a gente também vai ter empresas privadas de colonização, né, algo que foi muito comum em lugares que eram colônias ou da Inglaterra ou da Holanda, né, a própria Companhia das Índias Orientais holandesa, né, era uma grande empresa privada. Nesse momento já vai existir ali o que a gente chama de divisão internacional de trabalho, né? Era a metrópole e a colônia, né? Lembrem-se que buscava-se aí, a metrópole buscava, né, sempre um monopólio de comércio, né? Ela tinha, né, um monopólio de comércio com a sua colônia, e a organização econômica ali, né, se baseava numa coisa chamada metalismo, né? Aqueles que tinham mais metais ou acumulavam mais metais como ouro e prata, né, tinham mais importância. Então pensa em Espanha, pensa na Inglaterra. Desculpa, na Inglaterra não, pensa em Portugal, né, com o ouro aqui do Brasil. E aí, a partir de um determinado momento, lá na Holanda, mas principalmente no Reino Unido, vai acontecer o que a gente chama de Revolução Industrial. Né? Por que eu falei da Holanda? A Holanda teve um surto industrial com os moinhos de vento, né? Mas a tecnologia inglesa aí da máquina a vapor acabou se mostrando, né, muito mais eficaz. E o que se percebeu aí quando a gente fala de capitalismo industrial? Que quando se tem uma indústria, a indústria ela tem um poder muito grande. Como a indústria produz em escala, produz em grande quantidades, muito padronizado e geralmente tende o produto industrial, né, por essa excessiva padronização, ele pode ter uma qualidade mais elevada. A indústria ela tem uma margem de lucro que pode chegar a milhares de vezes, né, o valor que é gasto, por exemplo, na matéria-prima. Dando um exemplo que não é bem assim, mas só para vocês entenderem, imagine que esse meu óculos, a armação dele, quando eu compro numa ótica, custou R$300. Mas uma tonelada de plástico para fazer esse óculos custa também R$300. Só que esse óculos aqui ele tem 100 gramas de plástico. Então, teoricamente, né, com 1 quilo desse plástico dava para fazer 10 óculos, com 10 quilos, 1000 óculos. Não, isso, né, não, peraí, vamos com calma, lembre-se que eu sou de humanas, né? Então, se eu gasto 100 gramas para fazer um óculos, com 1 quilo eu faço 10. Com 10 quilos eu faço 100 óculos. Com 100 quilos eu faço 1000 óculos. E com 1 tonelada eu faço 10.000 óculos, né, com a mesma quantidade de matéria-prima. Então, o grande lance da indústria é agregar valor, né? E a indústria, né, ao agregar valor em cima, né, da transformação que ela opera usando a matéria-prima, usando o trabalho ali, né, do trabalhador que vai operar as máquinas, né, esse capitalista ele vai acumular, né, uma grande quantidade de capital, né?
Então a indústria, ela tem esse potencial grande de acúmulo de capital, mas também vai ter um potencial muito grande de aumento das disparidades, da desigualdade social, já que o capitalista, o burguês, vai acumular muito capital e o trabalhador, né, vai ficar aqui embaixo. O capitalismo industrial ele vai surgir numa época, né, que o sistema legal, financeiro dos estados modernos ele já estava mais organizado. Já havia, por exemplo, leis de patentes, de propriedade intelectual, né? É o período da urbanização, e a urbanização ajuda a movimentar a própria indústria, né? A divisão internacional do trabalho entre metrópole e colônia permanece, mas a gente também já pode pensar numa outra divisão entre quem tinha indústria, quem tinha tecnologia para ter indústrias e fabricar produtos de alto valor, e quem não tinha. Nessa época, vigorava aí uma organização, que a gente vai falar mais sobre ela na aula 2, né, do papel do Estado no capitalismo, que é o liberalismo, né? Estava tudo liberado, né? A lei de mercado ia resolver tudo, né? Inclusive as relações entre patrões e empregados, né? E por isso também a desigualdade social ela aumentou e aumentou pra caramba nesse período. E hoje, né, por fim, nós estamos no chamado capitalismo financeiro, né, que envolve a financeirização das atividades econômicas. Todo mundo já foi num lugar e oferecer assim, você não quer o cartão da loja? Não importa se você tem 15 anos de idade, se você tem 60 anos de idade, todo mundo vai oferecer cartão, serviços financeiros, seguro, de alguma coisa, até você vai comprar um celular, tem alguém oferecendo ali um seguro de perda, roubo, quebrou tela, enfim, né? Então o que é essa financeirização? Hoje a grande fonte de acúmulo de capitais são os serviços financeiros, os serviços bancários. E muitas atividades econômicas, mesmo que elas não pareçam, né, elas são atividades bancárias. Tipo uma grande loja, tipo Casas Bahia, por exemplo, né, o lucro dela não vai estar na venda de geladeira, de fogão, embora ela ganhe dinheiro com isso também, né? Mas o grande lucro está na venda do dinheiro ou no aluguel do dinheiro que você precisa para comprar a geladeira deles. Eles emprestam ali, fazem o financiamento, você paga em 36 vezes, né? E geralmente você paga um pouquinho a mais do que seria o valor à vista, e é essa a chamada, né, financeirização. Além disso, dentro desse capitalismo financeiro se usa bastante a tecnologia, né, para massificar produtos, serviços e ter ganhos de escala, né? São as startups aí, ó, novas tecnologias, o capitalismo informacional, né? Pensa numa empresa tipo Netflix, né? Eles desenvolvem uma tecnologia, tornam essa tecnologia acessível para milhões de pessoas no mundo todo, mas cobram uma taxinha baratinha, né? O que acaba estimulando muita gente a assinar. Mas quando a gente pensa aí na coletividade de milhões de pessoas que assinam Netflix, né, a margem de lucro, obviamente, é boa. Além disso, né, usando as tecnologias, usando essa nova organização dos serviços financeiros, né, a gente diz que há, nesse momento no capitalismo, o chamado regime de acumulação flexível, né? O capital ele vai ser usado, né, de maneira diferente em diferentes lugares do mundo. A produção ela pode ser segmentada, né? O mesmo produto ter componentes que venham de lugares diferentes do mundo. Direitos de propriedade, direitos de patente, de exclusividade valendo no mundo todo. E para organizar tudo isso, né, precisa de tecnologia, de informática para gerenciar todas essas atividades. Bem, gente, ainda tem mais 2 aulas sobre capitalismo. É isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau!